Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Eu sou Samuel Mariano, muito bem-vindo uma vez mais ao nosso canal. Você que já é inscrito, Deus te abençoe. Não esquece de dar o like aí, tá, gente? Porque esse like vai monetizar para o campo missionário. Lembrando, a todos os inscritos daqui do canal, a cada vez que você assiste o vídeo ou compartilha, você está ofertando para a obra missionária em todo o Nordeste. Bom, gente? Lembrando a você que não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui. Aperta o sininho também, que é para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e eu quero chamar a sua atenção. Esse é o quadro Comendo Bíblia, seja muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está escrito no livro de Gênesis. Eu já falei sobre isso, mas faz muitos anos e eu queria voltar a falar com vocês sobre este assunto. Está escrito em Gênesis, capítulo de número 41 e o versículo é o número 50. Eu sou muito apaixonado com essas ideias aqui da Bíblia, porque essas revelações a gente acaba ficando assim um tempo imaginando como é que Deus foi iluminar isso aqui na mente da gente. E nasceram a José 2 filhos, abre aspas, antes que viesse um ano de fome, fecha aspas, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote em On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Bom, eu sei que você já deve ter ouvido falar muito sobre esses... Muita gente prega sobre isso, sobre Deus fez esquecer e tal, mas hoje a gente vai focar em uma parte que é exatamente as aspas. Eu quero focar exatamente nesse tempo aqui. Antes que viesse um ano de fome. A fome, quando ela chega, ela também significa um tempo de perturbação, é um tempo de crise, é um tempo onde as coisas ficam mais complicadas, é um tempo onde você não vê saída. Quem já passou fome sabe muito bem do que eu estou falando. Um tempo de fome é uma das coisas mais complicadas que existe. Por quê? Porque você vai ver sua família clamar por comida e é muito complicado esse tempo. A minha pergunta que eu quero fazer a você hoje é: como é que você está para enfrentar o tempo de fome, o tempo de crise? Porque se você acha que servir a Jesus te livra desse tempo, você está muito enganado. Vai vir por aí o tempo de crise, vai vir por aí o tempo de labuta. E eu tô falando simplesmente de um cara que já tinha passado por um tempo de escassez na vida. Mas olha só, ele passou por um tempo de escassez, ele venceu, mas ele já está se preparando para um próximo tempo, para um próximo possível tempo de guerra, um tempo de luta e um tempo de fome. Para esse tempo, nasce antes dessa crise chegar, nasce 2 crianças. E eu acho incrível a forma que José se prepara para enfrentar essa, aspas, um ano de fome.
Como é que José se prepara? Com 2 filhos. Como assim, Samuel? O nome dos 2 filhos dele é fantástico isso. Primeiro, José coloca o nome do primeiro filho de Manassés. E se você for ao pé da letra, né, como diz os teólogos, na etimologia da palavra, Manassés vem de esquecimento, aquele que faz esquecer. Você imagina o camarada, depois de ter passado pelo que ele passou, pelo que ele enfrentou tudo, já estava no tempo de bênção, e ele fala: eu sei que pode vir um tempo de escassez aí na frente, mas quando esse tempo chegar, eu já vou ter esquecido do que passou. Esse é um problema dos nossos dias. As pessoas estão vivendo com o passado no presente. Ora, José agora é governador. José agora está dominando o Egito inteiro. Você já imaginou se todos os dias José, quando fosse conversasse sobre seus irmãos? Se todos os dias fosse conversasse sobre a cova, sobre a prisão, sobre o camarada que esqueceu ele, aquela coisa toda. Gente, as coisas velhas passaram. Olha o nível que Deus te colocou. Deixa Manassés nascer, porque quando você esquecer, e eu vou te falar, esse esquecer da Bíblia não é tirar da lembrança. Esse esquecer da Bíblia é você olhar e ver as coisas sem sentir dor, sem sentir remorso, por causa do nível que Deus te colocou. Você está pegando isso? Deus te colocou num nível tão grande e tão alto que eu não sei como é que você está carregando o passado no seu presente. Ora, o passado hoje é só uma lembrança. E essa lembrança você olha para trás e diz: puxa vida, eu precisava passar por isso para ter estrutura para estar aonde eu estou. E isso vai te dar muita tranquilidade para essa, aspas, um tempo de fome que pode vir. As pessoas estão trabalhando hoje com ontem na memória. E Deus está lhe chamando para deixar Manassés nascer. Você está na hora de esquecer quem lhe pisou lá atrás. Você está na hora de esquecer quem falou mal de você. Será possível que toda a sua postagem na internet tem que ter uma indireta do seu passado? Será possível que toda hora que você vai vai escrever música, toda hora que você vai fazer um sermão, no seu sermão tem que ter algum desabafo sobre o seu passado? Você não acha que já deu, não? Você não acha que está na hora de Manassés nascer? Você não acha que você está na hora de falar de coisas novas? Pois é, essa é uma doença do século, viver o passado no presente. E eu vou te falar uma coisa, não espere a bênção poderosa de Deus sem Manassés nascer. É bíblico, é bíblico. Primeiro nasce Manassés. Quer bênção? Esquece. Quer bênção? Perdoa. Quer bênção? Deixa o passado no lugar dele. Quer bênção? Por que, Samuel? Porque o próximo filho que vai vir aí chama-se Efraim. E se você for olhar o nome Efraim ao pé da letra, é duplamente frutífero. O segundo menino, quando nasce, ele diz: olha, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. No lugar onde eu passei pelo que eu passei, eu deixei Manassés nascer, eu esqueci do sofrimento da casa do meu pai, eu deixei isso numa caixa escondida para lá, fiz questão de colocar um cadeado, jogar a chave fora, porque quem estava para nascer era muito maior do que o que aconteceu. Era o Efraim. O Efraim é aquele que faz você crescer exatamente na terra da sua aflição. Ah, se você soubesse o que Deus tem para você, se você soubesse o que Deus está preparando para a sua vida, você já teria pegado esse passado, você já teria pegado, sabe, essa lamúria, esse lamento, esse sofrimento, sabe, essas coisas todas que te afligiram tanto, levado lá para um lugar, ó, você vai ficar aqui. Por quê? Porque eu preciso dar espaço
para o meu útero espiritual gerar o Efraim. Efraim vai nascer. Você será duplamente frutífero e é na terra da sua aflição. Mas para isso, deixa Manassés nascer. Porque quando você esquecer, quando você for abençoado, aí você estará pronto para qualquer tempo de fome que venha por aí. Deus abençoe sua vida. Guarda essa palavra. Compartilhe esse vídeo, porque tem gente precisando ouvir isso com muita urgência. Esse é o Comendo Bíblia. Deus abençoe sua vida. Seja você abençoadíssimo por essa palavra. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Se você conseguir assistir esse vídeo até o final, não deixe de compartilhar, porque esse é um assunto muito sério. Pessoal, as nossas redes sociais hoje, o Facebook, Instagram, YouTube e outras coisas mais, eles trabalham com uma inteligência tecnológica. Ou seja, se você curte alguma página, automaticamente o Facebook vai mandar para a sua timeline as notícias daquela página, porque ela percebe que você tem interesse por aquela página. Então eu estou passando aqui para avisar para os irmãos que me seguem. Muita gente, às vezes, eu vou na cidade e saio e eles comentam na minha página. Poxa, veio na minha cidade e eu não sabia. Na verdade, a agenda estava na página, o vídeo estava na página, só que por ele não curtir, às vezes não compartilhar ou não comentar aquela página, o Facebook automaticamente não manda para a sua timeline. A mesma coisa é no YouTube, no Instagram ou em qualquer rede social. Eles trabalham com essa inteligência. Então, por favor, se você puder, curta sempre as notícias que nós postamos aqui na nossa rede social e você vai ter sempre na sua timeline as notícias de onde a gente vai. Não perca, porque eu posso ir para a sua cidade e eu quero encontrar você lá. Mas para encontrar você lá, você precisa saber data, horário, local. Para isso, nós contamos com o seu curtida, tá bom? E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva e aperte o sininho também, que é para você receber notificação de quando a gente postar um vídeo novo. Nós temos muitas novidades para soltar pelo YouTube e você é o meu convidado. Pessoal, compartilhe esse vídeo, isso é muito sério. Deus abençoe, um abraço e até lá.